Hoje, dia 20 de julho de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira, uma sexta-feira que teve um resultado ontem muito favorável à equipe do Marcílio Dias, até porque o Juventus, que esteve jogando contra o Blumenau, acabou perdendo lá na cidade de Blumenau e o Beck, que é o próximo adversário do Marcílio Dias, conseguiu essa vitória. E nessa, nós já estamos indo para a quarta rodada, já dá para definir o seguinte, eu já estou acreditando que nós temos um grupo de 5 que vão brigar para subir e temos um grupo de 5 que vão brigar para não cair. Essa briga não é tão grande, porque o Operário está mal. O Operário está aí com 8 pontos, o Guarani está com 10 pontos, a situação ali no rebaixamento ainda vai perdurar. Mas lá na parte de cima, dependendo do resultado dessa quarta rodada, nós vamos ter um espelho já de quais são as equipes que podem brigar pelo título do segundo turno e também quais são aquelas duas que vão pelo índice técnico. É mais ou menos por aí, ô Jânio? É, exatamente por aí, Eladio. Olá, Eladio, olá, vocês de casa. Realmente teremos aí... Aliás, nós falávamos aqui desde a primeira rodada desse segundo turno que cada jogo era uma decisão. E está provando isso. Cada jogo é uma decisão, cada rodada é uma decisão. E nós tivemos uma rodada muito boa para o Marcílio Dias no meio de semana, né? Até a única coisa que não ajudou, o único jogo que não ajudou o Marcílio Dias, na verdade, foi o jogo do Almirante Barroso do Metropolitano, no qual o Metropolitano, que está aí muito próximo do Marcílio Dias, acabou vencendo o jogo. Agora, ontem nós tivemos um resultado importantíssimo para o Marcílio Dias, com a derrota do Juventus lá na cidade de Blumenau. Eu ouvi esse jogo todinho ontem. Ontem, Blumenau, na verdade, a marca Blumenau estava completando 99 anos, né? Até porque o CNPJ que está hoje, que está vestindo a camisa do Blumenau, é o CNPJ do Madureira, que foi criado... Madureira ou Palmeiras? Do Madureira, que foi criado no ano 2000, tá? Que foi criado no ano 2000. Então, mas está vestindo a camisa do Blumenau e fizeram uma grande homenagem ontem ao Beck, a marca Blumenau, a camisa do Beck ontem lá no Estádio César. Uma pena que foi apenas 130 torcedores pagantes, né, muito baixo para o tamanho da festa. E eu ouvi atentamente as entrevistas, né, o Celso Rodrigues, treinador do Juventus, lamentando profundamente a derrota, até porque o Juventus tomou conta do jogo, foi absoluto no jogo, e o Blumenau teve uma oportunidade e marcou o gol. Depois o Blumenau sofreu bastante, ficou lá atrás, suportou a pressão do Juventus e conseguiu 3 pontos importantes. Próximo jogo do Juventus é um jogo importante contra o Almirante Barroso, lá na cidade de Jaraguá do Sul. O Almirante Barroso está desesperado, precisando urgentemente de uma vitória. O Almirante Barroso fez 3 partidas nesse segundo turno, não ganhou nenhuma e está já ameaçado pelo rebaixamento. Vai jogar um jogo da vida lá na cidade de Jaraguá. Por outro lado, o Juventus também joga um jogo da vida. Porque se o Juventus não vencer o Almirante Barroso, está praticamente eliminado das pretensões de acesso. Porque o Metropolitano vem crescendo bastante, o time do Fluminense continua instável, dificilmente perde um jogo, e o Camboriú, né, que já ganhou o primeiro turno, com certeza vai continuar brigando. E a equipe do Barra, que é a surpresa positiva, né, que fez um bom jogo contra o Camboriú, acabou tirando pontos do Camboriú. E o Camboriú vai ter uma partida muito difícil contra o Operário de Mafra, lá na cidade de Itaiópolis. O Operário de Mafra também está numa situação muito delicada, é o último colocado do campeonato e precisa urgentemente fazer os 3 pontos. Essa quarta rodada, Jânio, ela é um divisor de águas dessa decisão. Até porque os jogos são de suma importância. O Juventus, como você já fez o comentário, vai receber o Barroso. O Barroso, perdendo, ele se despede definitivamente. Uma vitória do Barroso ainda deixa acesa uma pequena possibilidade. O Operário, que está na zona de rebaixamento, vai enfrentar a equipe do Camboriú em casa, lá em Itaiópolis. E o Camboriú precisa vencer até para brigar pelo segundo turno. E o Metropolitano vai pegar o Fluminense. Esse jogo aqui e o jogo do Marcílio Dias com o Beck vai decidir mais ou menos aquilo que a gente dizia.
pode haver a divisão daqui para frente. Se briga para subir e se briga para não cair. O próprio Barra contra o Guarani também é um jogo importantíssimo da rodada, com né? certeza. Que é amanhã à tarde aqui em Itajaí, a equipe Show de Bola vai estar presente lá, vai estar fazendo esse jogo pela Web Catarina. Vai ser um jogo extremamente importante, não só para o Barra, mas para o campeonato também. Não, até para que o nosso telespectador entenda um pouquinho, a classificação geral, que é o que vai definir os dois de índice técnico, tem o seguinte, o Camboriú, que já está definido, está com 25 pontos. O Fluminense está com 25 pontos. Então, esse define possivelmente uma possibilidade de estar na somatória de pontos. O Marcílio Dias tem 21. Depois vem o Metropolitano com 19. Depois vem o Barra com 18. Vem o Juventus com 15. Então, eu acredito que esses 6 aqui, é que vão brigar. Uma vitória do Juventus em cima do Barroso, ele já fica com 18, fica naquela briga do índice técnico. Então, que vai haver confronto direto, né? Só que assim, né, Eladio? Nós chegamos a uma situação do segundo turno que pela primeira vez o Marcílio Dias é líder isolado. Ontem a equipe do Juventus poderia alcançar o Marcílio Dias, dificilmente ia tirar o saldo de gols, mas iria ficar com o mesmo número de pontos do Marcílio Dias, que é 7 pontos do retorno. Então, eu falei agora há pouco, inclusive na Rádio Univale, o Marcílio Dias depende só dele para ser o campeão do segundo turno. Depende só dele. É só ele ganhar todas. É evidente. Né? Então, assim, então eu já começo a visualizar diferente. Antes eu estava preocupado em o Marcílio Dias somar o maior número de pontos para entrar pelo índice técnico. Agora eu já vejo uma grande possibilidade de o Marcílio Dias ser o campeão do segundo turno. Tá? E eu acho que agora deve ser o foco. É claro que por consequência também... E tudo parte do carimbo nesse próximo jogo de domingo. Exatamente. Tudo parte daí. Qualquer tropeço, como aconteceu com o próprio Juventus, qualquer tropeço diante da equipe do Beck, qualquer tropeço diante da equipe do Operário e do próprio Guarani, que não é o caso mais do Marcílio Dias, que já jogou, entende? Então, qualquer tropeço diante dessas equipes é uma perda extraordinária. E o próprio Vaguinho Dias falou numa entrevista para a Rádio Univale, no final do jogo lá, ele falou assim, esse era o tipo do jogo que nós tínhamos que ganhar, porque nós não podemos pensar em perder pontos para as equipes que estão brigando lá embaixo. Essas equipes, o Marcílio Dias não pode nem pensar em perder pontos. Por quê? Essas equipes poderão tirar pontos daqueles concorrentes diretos do Marcílio Dias e, por outro lado, o Marcílio Dias ainda vai jogar com os concorrentes diretos deles. Então, esses jogos com esses times lá de baixo é de fundamental importância que o Marcílio Dias faça os 3 pontos, independentemente onde for o jogo. E o Marcílio Dias fez isso lá na cidade de Palhoça, né? E precisa fazer isso urgentemente também contra a equipe do Blumenau. Depois vai ter um jogo muito difícil, que é contra o Barra, na quinta-feira à tarde, lá no Camilo Bussi. Aí sim vai ser um jogo muito importante. Aí o Marcílio Dias pode até perder 2 pontos, pode até empatar, mas contra os times menores não. Depois desse jogo contra o Beck, o Marcílio Dias pega o Barra e em seguida pega o Juventus. Exatamente. Só que o Juventus ele pega aqui. É aqui. Quer dizer, os dois jogam em casa, né? Os dois jogam em casa, né? Joga lá o Marcílio sai muito pouco daqui de Itajaí nesse segundo turno. Então o Marcílio Dias está muito bem encaminhado. E esse jogo de domingo é um jogo crucial para o Marcílio. Mas vocês estão malucos, vou jogar com o Blumenau, é importante. Claro que é importante, tanto na somatória geral, quanto na briga do primeiro turno. Por quê? Eu penso que tanto o Metropolitano quanto o Fluminense vão jogar lá. Não vejo favoritismo em nenhum desses times. Johnny, só um esclarecimento, me perguntaram e eu não soube responder. Caso o Camboriú já é o campeão do primeiro turno, caso o Marcílio Dias ganhe o segundo turno, Marcílio Dias e Camboriú já estão classificados. Vêm os dois por índice técnico. Vamos até pegar aqui pela matemática aqui, ficaria Metropolitano e a equipe do Fluminense. Qual a vantagem de Camboriú e de Marcílio Dias por ter sido campeão dos turnos? Jogo a segunda partida em casa e jogo por 2 resultados iguais. 2 resultados iguais. Foi o que aconteceu no ano passado, tá? O Concórdia foi o campeão do segundo turno, pegou o primeiro melhor colocado. Se o Marcílio for o campeão do segundo turno, ele vai pegar o primeiro melhor colocado e o Camboriú pega o segundo melhor colocado, certo? O que aconteceu? O Marcílio ganhou do Concórdia aqui dentro de Itajaí
e foi até lá e perdeu para o Concórdia. Como o Concórdia jogava por 2 resultados iguais, o Concórdia conseguiu o acesso. Tem saldo de gol? Oi? Tem saldo de gol? Tem. Saldo de gol nas Tem, duas tem partidas? saldo de gols. Tem saldo de gols, sim. Tem saldo. 2 resultados iguais, que é 1-0 e tal. Se o Marcílio ganhar, se o Marcílio ganhasse 2-0 aqui, ele poderia perder de 1-0 lá. Mas o Marcílio ganhou só de 1-0 aqui. 2-1 aqui. Então é importante brigar para ser campeão. Exatamente. Porque leva mais uma vantagem. Leva a vantagem de jogar por 12 resultados iguais, leva a vantagem de fazer a decisão fora de casa. O Marcílio, por exemplo, se for campeão do segundo turno, ele não tem como ele escapar do melhor primeiro colocado. E aí pode ser o Fluminense. Entre o Fluminense... Não, pode ser Fluminense, e pode ser o Metropolitano. Não, mas entre o Metropolitano e o Fluminense, eu prefiro ainda o Fluminense. Porque o Fluminense não tem o peso da camisa que o Metropolitano tem, tá? E o Fluminense, sabendo que vai jogar contra o Marcílio Dias, a postura deles é diferente. Até porque o Marcílio Dias foi lá dentro de Joinville e ganhou do Fluminense lá. Então, para mim, hoje seria importantíssimo para o Marcílio Dias não pegar nenhum time de camisa. Ah, mas o Metropolitano nunca ganhou um campeonato, mas é um time que caiu da Série A para a Série B. Na verdade, o Metropolitano é uma pedrinha na chuteira do Marcílio Dias há muito tempo. E também. E tem que acabar com essa... Falar em pedrinha, você sabe que o Guarani também era uma pedrinha, né, cara? Essa é a primeira vez que o Marcílio Dias vence o Guarani lá em Palhoça em toda a história. É a primeira vez que o Marcílio Dias vence lá. Eles já tinham jogado 8 jogos lá, tinha sido 4 vitórias do Guarani e 4 empates. E o Marcílio Dias nunca havia vencido lá na cidade de Palhoça. Então quebrou o primeiro tabu. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos vir com a tabela dos resultados que completaram nessa quinta-feira e também o que vai acontecer nesse final de semana. Dizer que o Vasco estava ganhando o Fluminense e acabou cedendo o empate no finalzinho. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que vai recepcionar a equipe do BEC neste domingo, 15 horas, e aí é o momento do torcedor do Marcílio Dias comparecer e aquele velho chavão, ser o 12º jogador do Marcílio, empurrando o time para mais uma vitória. Mas vamos à tabela e depois vamos falar especificamente sobre esse jogo do Marcílio Dias contra o BEC, inclusive porque o Marcílio Dias tem vários desfalques. Vamos à tabela? No Campeonato Catarinense Série B, a 4ª rodada do retorno, Barra versus Guarani de Palhoça, Metropolitano pega o Fluminense, olha que jogão, hein? O Barra é sábado, tá, Elético? O Barra joga no sábado. Os demais é domingo. E esse jogo é aqui no Camilo Mussi. Às 15 horas. O Operário de Mafra vai pegar o Camboriú, o Marcílio Dias enfrenta a equipe do Blumenau e o Juventus pega o Almirante Barroso lá em Jaraguá do Sul. No Campeonato Brasileiro da Série A, 13ª rodada começando na quinta-feira, Cruzeiro 3, América 1, Chapecoense 1, Bahia 1, 8, Monteiro de empate. O Vasco da Gama 1, Fluminense 1, Santos 1, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 2, Internacional 2. Na Série B, a 16ª rodada, sexta-feira. Hoje, portanto, Criciúma e Londrina, Sampaio Correia e Goiás, CSA e Fortaleza. Na Série B do sábado, o complemento Juventude enfrenta o CRB, Coritiba e São Bento, Oeste Paysandu, Boa Esporte e Ponte Preta. Isso aí encerra a 16ª rodada no sábado com a Série A, na 14ª rodada, Flamengo e Botafogo, bom jogo, São Paulo e Corinthians, agora só tem bom jogo. Bom, só clássico aí. Clássico aí. No domingo, Paraná e América Mineiro, Bahia e Vitória, Vasco da Gama e Grêmio, pedreira pro Vasco, Sport e Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Chapecoense e Santos, Internacional e Ceará. Ô Jânio, nessa 4ª rodada do Campeonato Catarinense, o Marcílio Dias teve desfalque do Safira, teve desfalque de mais algum jogador? Para esse o Marcílio Dias perdeu praticamente todo o seu ataque, né? Ele perdeu o Safira,
Ele perdeu o Abner, terceiro cartão amarelo, Wilson Júnior, terceiro cartão amarelo. Os dois atacantes específicos. Os dois atacantes específicos, os dois atacantes de beirada de campo, né? Então vai ter que ter aí muita criatividade. E tem reposição? Tem reposição? Não, olha só, eu acho que ele vai jogar o Sabiá por um lado, né? Vai ter que jogar o Sabiá por um lado. Eu não sei o que ele vai fazer ali na frente, né? Com certeza o Schwenk vai jogar, porque não tem ataque o time, né? Não, tem aquele menino lá. Não, mas o Schwenk já fez por merecer estar dentro do elenco do Marcílio Dias jogando. Porque lá no começo, quando ele entrou, ele deu conta do recado. Inclusive, deve ser um dos atletas. Lógico, na cobrança de pênalti ele é magnífico. Ele tem uma tranquilidade que poucos jogadores do Marcílio Dias têm para bater um pênalti. E ele já demonstrou isso nas vezes em que foi chamado a essa responsabilidade. E o Schwenk é um jogador de liderança dentro de campo, um Schwenk provavelmente deve ser escalado para esse jogo. Ele pode jogar por um lado com o Sabiá, por outro lado com o Ayrton, né? Tem o Ayrton ali que até agora ainda não rendeu, pode ser que com o Vaguinho Dias ele consiga render, né? Ele pode adiantar um pouco o Feitosa, também ele pode fazer isso. O Max deve retornar ao time. Aí nós vamos ter que ver essa questão. Não, mas daí o Wilson Júnior estando fora, ele pode colocar, sim, o Sabiá e o Schwenk. Porque a questão é que é só 5 jogadores acima da idade, né? E aí ele teria o Rogério, ele teria o Max, ele teria o Sabiá. Quer dizer que o Max, então, retorna? Retorna. Retorna porque o Safira tá fora, né? O Safira tá fora, né? E como o menino o Léo não foi bem com a camisa 10, e o treinador já falou, vamos tentar trazer o Max de novo. Dá a camisa 17 para ele. Pode até ser. Com a 17 ele jogou bem? Com a 17 até que ele jogou bem, né? Então dá a camisa 17 para ele, não precisa jogar com a 10? Claro, o Marcílio Dias vai. Mas ainda bem, tá? Assim, com todo o respeito que eu tenho pelo Blumenau, ainda bem que é um jogo contra o Blumenau, porque se é um jogo mais cascudo, tá? O Marcílio Dias ia precisar muito do Abner, do Wilson Júnior, do Safira, né? Deveria estar todo mundo no jogo. Mas contra o Blumenau, eu acho que o Marcílio Dias tem outras alternativas, não é tão forte assim, com tanta velocidade, melhor dizendo, os jogadores que poderão entrar, mas são jogadores também que podem contribuir muito com o Marcílio Dias. Mas o grande problema do Marcílio Dias é essa meia cancha. Com certeza o Vaguinho Dias hoje, no coletivo pronto, deve dar mais uma organizada. Já trabalhou ontem à tarde, principalmente esse setor. E amanhã, com certeza, o Marcílio Dias já vai estar prontinho para domingo encarar esse jogo contra o Blumenau, que vem aqui para se defender. Vem para se defender. Esse campeonato ele teve um primeiro turno com 2 equipes praticamente fora de qualquer cogitação de classificação, que era o caso do Beck e também o próprio Operário. E o Operário anunciou, logo no finalzinho desse turno e no início desse retorno, a contratação de 8 ou 9 jogadores reforçando seu elenco. Vamos ver se esse reforço vai fazer a diferença nesse jogo contra a equipe do Camboriú, jogando lá em Itaiópolis? Pode fazer a diferença? Pode fazer a diferença, sim, né? Inclusive, esse fato lamentável... Mauro Ovelha está jogando com o freio de mão puxado? Tá, o professor Ingo fez o jogo lá e ele falou, olha, continuou da mesma forma, não que é de freio de mão puxado, só que agora os times também começaram a aprender a jogar com eles, né? Eles são muito consistentes lá atrás, mas não conseguem atacar muito, né? Então, ganharam o jogo, o Operário perdeu o jogo para o Fluminense, voltando lá atrás, o Operário saiu na frente, e ontem eu conversei com o pessoal lá do Operário, estavam lamentando, tomaram 2 gols de falta, de bola parada, bola parada faz parte do jogo, mas tomaram 2 gols de falta. E o Operário pode fazer um crime, sim, até porque o Operário está desesperado, precisa fazer pontos, né? E a equipe do Camboriú pode sofrer muito lá. As questões do campo, as questões de deslocamento e a necessidade do Operário jogar. Claro, se nós olharmos na tabela, nós vamos falar que o Camboriú é realmente favorito, mas pode acontecer o crime da rodada. Mas, Jânio, eu acho que dessa rodada aqui, o jogo mais importante, o jogo mais pesado, vai ser Metropolitano e Fluminense. Até porque o Fluminense está com uma gordura considerável, está com 25 pontos no geral, está com 4 de diferença do Marcílio, está com 6 de diferença da equipe do Metropolitano.
uma vitória do Metropolitano embola o Caldeirão aqui. E bola. Tanto uma vitória do Metropolitano embola o Caldeirão, como uma vitória do Fluminense, ele dispara um pouco mais. Aí o Fluminense encosta na briga pelo segundo turno. Pelo segundo turno. O ideal aí era um empatezinho, né, Cacá? O Eládio. Dá uma secadinha, desculpa chamar de Cacá. Não, sem problema. Bom menino. O ideal aí seria um empatezinho nessa partida e ia ajudar muito o Marcílio Dias. Né? O Metropolitano, ele reforçou ou ele mantém o mesmo time do primeiro turno? Ele reforçou, trouxe 3 peças importantes para a equipe do Metropolitano. Eu assisti esse time do Metropolitano jogar contra o Marcílio Dias naquele 3-3 que você viu. Gostei muito da equipe. A equipe voltou aqui contra o Almirante Barroso, ganhou de 2-0. Uma equipe muito consistente, uma equipe que tem um centroavante muito bom, de boa qualidade. Tem um meio de campo muito organizadinho. O Ari está jogando muita bola. E é um time realmente que vai brigar até o final. E o planejamento deles, sim, é para o acesso. Então, com certeza, teremos um grande jogo, assim como o Fluminense também, para mim, é um dos times mais organizados desse campeonato. E o Marcílio Dias fica de olho em toda essa rodada, né? O Marcílio Dias tem que vencer, fazer o seu papel e secar os seus adversários. E um detalhe, no último jogo do Marcílio Dias aqui contra o Camboriú, eu vi lá na arquibancada o Viton. O Viton tá no Beck ou tá no Metropolitano? Tá no Beck, o Viton é o treinador do então Beck. Ele veio dar uma de olheiro nas duas equipes, tanto no Metropolitano, no Camboriú, quanto no Marcílio. Ah, sem dúvida nenhuma, né? E ontem, até quando eu falei no bloco anterior... Você acha que isso aí faz efeito? Isso aí faz a diferença? De olhar? Você mandar alguém ver o jogo e tal? Faz. Então, dá para você me dar uma explicação por que faz? Hã? Por quê? Porque você... Veja bem, como é que você vai jogar com um time que você nunca viu ele jogar? Aí você vai observar alguns jogadores, você vai ter que descobrir olhando qual que é o setor fraco deles, qual que é o setor forte deles. Aí você viu que o zagueiro dos caras é bom. O que você faz? O zagueiro lá jogou, arrebentou com o jogo. Tá, tudo bem. Esse zagueiro joga para a direita, então vamos tentar explorar mais pela esquerda, onde é o ponto fraco da defesa deles. Isso funciona? Funciona. Então por que não funciona você trabalhar a bola? Hã? Ah, mas aí é uma questão coletiva, tá? É uma questão coletiva, tá? Aí, Eládio, aí é uma questão tática, tá? Sim. Taticamente nós vamos fazer isso, tá? Agora, o coletivo tem que funcionar para que a tua opção tática também funcione. Isso não significa... Por que não você treinar o teu time seguinte, nós vamos jogar assim, e é assim que nós vamos jogar? Mas tudo bem, mas eu tenho que saber qual que é o ponto fraco e qual é o ponto forte do meu adversário. Isso em qualquer setor da nossa vida. Na área comercial, você tem que saber o que o teu concorrente está fazendo, qual que é a novidade do teu concorrente. Aí você tem que ter um produto melhor. Tem que ter um produto melhor. Você com um produto abaixo da qualidade, você não entra no mercado. Não, você não entra no mercado. Eu sei, você não entra no mercado. Hoje todo mundo está equivalente. Então, e o futebol também está equivalente. O que eu quero dizer é que você perde muito tempo com esse tipo de informação. Não, então, eu vou dar um exemplo aqui para ti, já estamos encerrando mesmo. Eu vou dar só um exemplo para você. A seleção brasileira, ela levou uma comissão, e essa comissão levou tanto tempo para discutir um assunto da seleção brasileira, preocupado com o adversário, que aconteceu o quê com a seleção brasileira? Não jogou. Não teve estratégia. E por que não montar a sua estratégia e entrar para dentro de campo? E isso todo time faz. Entra para dentro de campo para jogar o seu futebol. Agora, se eu ficar preocupado com o Jânio, se eu ficar preocupado com o Marlon, com o fulano, com o ciclano, eu não vou fazer nada. Se eu mandar um jogador meu para dentro de campo preocupado com o adversário, ele não vai jogar. Olha só. Esse é o meu pensamento. Olha só como eu penso diferente. Qual foi a minha maior crítica? O Marcílio Dias não levou o Chueque para o banco e levou o Buru. Sabe qual foi o argumento deles? É que o Buru vai ser o homem para segurar o Paulinho. E eles não sabiam que o Camboriú não vinha com o Paulinho. Entendeu? Então, todo jogo ele é estratégico. Ele é estratégico. O Marcílio Dias cometeu um erro por não saber como que o adversário vinha jogar contra ele. Quem vinha jogar contra ele. Então, precisa sim, Eládio. Você tem que conhecer teu concorrente, tu tem que conhecer teu adversário, tu tem que se precaver para o ponto forte do teu adversário e você tem que se aproveitar do ponto fraco do seu adversário. E como é que você sabe isso? Vendo o adversário jogar,
colhendo informações dos adversários, colhendo informações dos seus jogadores. Aí você vai chegar no vestiário. E admiro o senhor, um treinador, dizer que isso não vale nada. Eu estou dizendo isso porque eu nunca falei dos meus adversários para os meus jogadores. Mas a sua estratégia você tem que saber. Eu sempre disse para os meus jogadores que eles são os melhores do mundo. Eles iam ter que jogar, apresentar aquilo que nós desenhamos, aquilo que nós treinamos. Eu não posso, se eu pegar o meu jogador e começar a dizer para ele, tu te preocupa com o Jânio, porque o Jânio é um cara assim, assim, assim. Ele vai entrar dentro de campo e vai ficar preocupado com o Jânio. Esquece do meu time. Esse é o detalhe. Ele vai ficar esquecendo daquilo que nós conversamos lá, que é para o nosso time jogar. Por quê? A hora que ele está sem bola, ele está preocupado onde é que está o Jânio. Ele não está preocupado em participar do jogo. É que no teu tempo não tinha todas as informações que tem hoje, meu amigo. Mas não é não tinha internet, não tinha nada. Você nem sabia quem eram os caras que estavam no outro time. Mas, Jânio, o jogador, ele vai ter que fazer uma estratégia coletiva. A individualidade aí é de Neymar, aí é de Messi, aí é de jogador de qualidade, como era Ronaldinho Gaúcho. Esses jogadores, eles desequilibram de uma tal forma que você não adianta nem mandar marcar. Você tem que evitar que essa bola chegue nele de qualquer maneira, seja no Ronaldinho, seja no Neymar, seja em qualquer um. Você sem bola, você tem que marcar. E você com bola, você tem que criar. Esse é o detalhe. Agora, você vai ficar preocupado com o adversário? Preocupado não, mas tu tem que ter o mínimo de conhecimento. E com essas informações, nós estamos encerrando o programa dessa sexta-feira e prometendo voltar na segunda-feira, analisando também essa quarta rodada do Campeonato Catarinense, tudo o que acontecer no Brasil. Um abraço e até segunda-feira. Um abraço.